Fala pessoal, Carol por aqui, sou Head de Produto e no conteúdo de hoje nós vamos falar sobre User Story Mapping. Que é isso? Tá? É um nome bonito para falar de algo que vocês já devem estar fazendo dentro da sua squad. Mas calma aí que eu vou explicar melhor depois da vinheta, muito conteúdo para vocês. Então, pessoal, voltando aqui, né? O que é esse User Story Mapping? User Story Mapping nada mais é que um nome chique e elegante para falar sobre uma técnica de gestão ágil que a gente já implementa na gestão do produto através de metodologia ágil, que basicamente é visualizar e organizar as funcionalidades do seu produto a partir do ponto de vista do usuário, tá bom? É um nome bonitinho para falar do tipo, vamos nos colocar nos calçados do usuário e dizer o que é essa jornada, o que ele está vendo ali, beleza? Basicamente, o User Story Mapping é a gente criar um mapa, né? Um mapa visual. Pode ser utilizado um Miro, por exemplo, pode ser utilizado, até me lembrou que eu tenho que mandar um Miro aqui para alguém. A gente cria esse mapa para representar essa jornada do usuário, do momento que ele visualiza o seu entregável, como ele interage, quais são os principais passos e tarefas e que esse usuário vai ter ao longo do tempo, beleza? Essa técnica ela vai nos facilitar para identificar quais são as funcionalidades prioritárias, então eu consigo com isso botar em uma ordem de prioridade e hierarquizar ali quais são as funcionalidades necessárias para aquele usuário fazer o objetivo da minha missão que eu passei ali para ele, tá? Isso vai nos ajudar a ter uma quebra em termos de épicos, uma quebra depois em termos de features, e aí refinando mais, tendo quebras em termos de histórias, etc. Beleza? Então, assim, Carol, qual é o objetivo da User Story Mapping, né? Basicamente é facilitar a sua compreensão do que o usuário precisa. Então, se eu fosse resumir em uma frase, é facilitar a compreensão para a área de produtos das necessidades do usuário. Então, a gente consegue com ela priorizar funcionalidades, conseguimos identificar lacunas do que, putz, esquecemos de mapear isso daqui, e conseguimos principalmente listar qual é a sequência do que vai ser desenvolvido. Se a gente passa para o usuário uma missão e ele fez 1, 2, 3, 4, 5, ok, nessa ordem que eu vou fazer. Essa é a sequência que eu tenho que botar para desenvolver. Não adianta nada entregar o item 6, porque o usuário não vê valor no item 6, porque ele precisa do item 1. Exemplificando, tá bom? Então, a gente consegue trazer essa visão clara do produto, do ponto de vista do usuário. A gente tem uma visão do todo, né? E aí, a gente consegue ter estruturado uma narrativa de como a gente está contando o que a gente vai entregar para o usuário. E aí, a gente pensa, olha, vamos fazer aqui os desenvolvimentos iterativos e incrementais. Então, ok, o caminho da jornada do usuário para essa entrega é isso aqui. Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Isso, vamos fazer essa primeira coisa. Eu já entrego o valor aqui? Entrega. E a gente vai fatiando o problema, tá bom? Então, ela é uma ferramenta muito valiosa e provavelmente é o que a gente já faz, só que com um nome bonitinho, tá bom? Ela é boa para alinhar expectativas, de falar assim, deixar bem transparente os combinados do que será desenvolvido primeiro, do que é prioridade, do que é o famoso must have, né? Lembra quando a gente falou lá do framework Moscow, né? Must have, should have, could have e won't have. Isso aqui nos ajuda a entender o que é a prioridade para ser desenvolvida, tá? Porque é visualmente o que o usuário está fazendo, tá? Passa a sair do achismo, eu acho que esse botão é importante, e a gente comprova. Realmente, o botão é importante porque o usuário interagiu com ele, o usuário precisa dessa interação, beleza? Então, a gente começa a ver as necessidades reais do usuário. Bom, eu vou dividir o vídeo para não ficar muito longo, então esse aqui foi um vídeo mais explicando o que é o User Story Mapping, essa ferramenta que pode ser muito facilitada criando um Miro. Você vai lá, coloca um Miro, coloca as jornadas em termos post-it macro ali. Se vocês quiserem, escrevam aqui no comentário, eu quero, e aí a gente pode fazer um vídeo juntos disso, mostrando um exemplo, então deixa aqui no comentário. Se conseguirmos aí alguns comentários, eu gravo um vídeo fazendo esse User Story Mapping visual para vocês aqui no Miro. E é muito para a gente conseguir tangibilizar as quebras em épicos, as quebras em features e as quebras em histórias. Lembrando, épicos são grandes. Cara, o épico ele pode durar meses. As features vão durar ali algumas, né? Algumas sprints. E a história vai durar sprint. Então, a gente sai do macro pro micro. Beleza? Espero que vocês tenham curtido. Deixa seu like aqui. Se você quer ver um vídeo só fazendo um exemplo prático junto com vocês sobre a criação de um User Story Mapping, deixa aqui nos comentários, eu quero.
compartilha com mais pessoas e aguarde que eu vou trazer uma continuação falando aqui sobre um exemplo real, etc. Valeu, pessoal. Vamos descomplicar a agilidade. Obrigada. Tchau, tchau.